Galera, simplesmente The Boys chegou ao fim ontem. Simplesmente aconteceu o último episódio da série, o final. Será que o Capitão Pátria teve um final bom? A série encerrou bem? É isso do que iremos falar, então deixem o like, se inscrevam e vamos nessa. Primeira coisa que quero dizer é que eu estou muito satisfeito e feliz com o final da série, sério, de verdade. Eu falei que eu não tinha mais esperanças, porque apesar que eu tava gostando de vários episódios dessa série, ainda assim eu não podia negar que eram episódios qualquer coisa para uma temporada final. E o penúltimo episódio foi o fundo do poço. E simplesmente The Boys fez algo histórico. Eles conseguiram salvar a série no último episódio, então sim, The Boys não se juntou à lista das séries com os piores finais. Muitos estão odiando e outros estou gostando. E eu vou dizer o que achei, na sinceridade pura. Primeiro vou falar tecnicamente e depois com coração para encerrar o vídeo. Bem, o início do episódio já foi uma porcaria. Então sim, tem coisa para reclamar. Porque eles estavam lá basicamente em um velório do francês e o Hughie estava lendo lá um diário do francês, e lá fala que o francês já viu anos de todo mundo lá, e cara, do nada piadinha em uma cena tensa, tipo, que ridículo cara. Aí tem a sábia ofendendo a Kimiko para ela usar os poderes, e cara, eu acho isso muito paia da Kimiko, ter os poderes do Soulja Boy. Isso é muito aleatório, tipo, chegou do nada isso e eles descobriram no off ainda. A série caga para a trama do vírus que é usada no final do episódio. Mas independente irmão, eu já disse e irei repetir, seria perfeito o motivo de trazer a galera de Gen V era usar eles e principalmente a Kat para Kat manipular o Soulja Boy e o Soulja Boy turar os poderes do Capitão Pátria, e ainda não fariam o Soulja Boy inútil. Mas está bom, a gente falará disso no meu vídeo de como eu faria a quinta temporada de The Boys. Tem uma cena que o Capitão Pátria vai até o Ryan. O Ryan está bem legal nesse episódio. Ele humilha inclusive o Capitão Pátria e o Pátria deveria ter matado ele nessa cena. Seria bem impactante. Aí depois o Capitão Pátria começa a estar em live pro mundo todo dele se apresentando como Deus. E ele fala que é a primeira vinda, em vez de dizer que foi a segunda que tava lá no roteiro pro Pátria dizer. E cara, seria tão da hora se o Pátria percebe que ninguém vai aceitar ele como Deus e ele surta, destruindo parte dos Estados Unidos e começa a matar geral. E foi isso que faltou nesse último episódio, faltou destruição. A gente queria ter visto o Capitão Pátria surtando na terceira temporada, que não canso de dizer que é uma temporada fantástica. Sempre tinha isso que parecia que o Capitão Pátria ia surtar e destruir o mundo. Simplesmente essa nova temporada foi vendida mostrando que a Terra seria destruída pelo Capitão Pátria, mas nada disso teve cara. Ridículo e decepcionante. Aí os The Boys entram na Casa Branca, e para mim, deveriam ter adaptado a cena da Casa Branca do Bruto, entrando lá com um pé de cabra e supos em volta, que é literalmente o novo Ponsto da série, e isso nem aconteceu kkk. Aí tem a Ashley que teve a redenção dela, com ela dizendo aonde os The Boys tinham que ir. O Leitinho mata o pai, e sim, a Luz Estrela mata o Profundo. Ela chega aqui no baile, fica de quatro com o bonde atravessa. Ela chega aqui no baile, fica de quatro com o bonde atravessa. A novinha aqui do baile gosta de fuder a vera. Gato, trava no pau tereca. E cara, parando para pensar, foi melhor o Black Noiado não ter matado o Profundo no episódio 5. Porque era o melhor a Luz Estrela ter se vingado. Enfim, então o Billy Bruto e a Kimiko chegam na parada e começa a batalha. E cara, a luta foi muito. A coreografia foi muito legal. O Capitão Pátria é muito ágil. Ele tenta fugir toda hora, mas o Bruto puxa ele. A batalha é insana, e eu gostei muito da luta. Mas claro, não chegam aos pés da luta da Super Suruba e a luta do episódio 8 da terceira temporada de The Boys. Lá era bem mais impactante. Aí chega o Ryan, todos se ajudam. O francês aparece dizendo que não precisa ter ódio para Kimiko usar os poderes, que foi legal a cena.
A Kimiko tira os poderes do Capitão Pátria. Tem uma cena satisfatória do Capitão Pátria tentando voar, e fica sem os poderes. Ele fica implorando pro Bruto não matar ele. Ele se humilha pro mundo inteiro, e o Bruto enche ele de porrada, e mata o Capitão Pátria com o pé de cabra. A Ashley perde a presidência. O Bruto chama o Ryan dizendo que eles vão viver juntos, mas o Ryan fala verdades pro Bruto, dizendo que ele não é uma boa pessoa. Então o Bruto vê que o terror morreu, e fiquei mó triste. E o Bruto surta, e aqui é o auge do episódio. Eu não esperava que ele segue parte do final dos quadrinhos. E o confronto final não é o Capitão Pátria. Eu até estranho, porque faltavam ainda 30 minutos de episódio e o Pátria já estava morto. Assim o Bruto pega o vírus, a série lembra do vírus. Ele vai até a Torre do 7, o Huey aparece. E rola um conflito insano, e cara, o Huey simplesmente atira no Billy Bruto. E rolou um final em aberto aqui, porque não sabemos se o Bruto realmente ia usar o vírus ou não, porque parecia que ele ia largar. Ficou nítido que ele não ia soltar. E o Bruto antes de morrer fala pro Huey que ele não ia parar, e ele fez o certo. E eu acho que ele fez aquilo pro Huey não ficar com peso na consciência. Mas eu chorei muito com a morte do Bruto. Foi corajoso ele morrer. Gostei de toda essa trama no final. E infelizmente a Vor não caiu, e existirá um novo Capitão Pátria. Então o Leitinho adota o Ryan, que achei legal. Infelizmente parece que o Ryan nunca mais verá a Zoe. O Leitinho se casa, a Kimiko se muda para a França. O Huey engravida a Luz Estrela, e a Luz Estrela continua sendo heroína. E aí The Boys acaba, e cara, chorei com o final. Acho que a série encerrou bem, estou surpreso. Eu gostei muito desse final, e estou satisfeito. E claro, agora no coração. Cara, eu amo The Boys. Não tenho vergonha de dizer que é uma das melhores séries de todas. É a melhor série de herói. E sentirei muita falta dos personagens e desse universo. Esse foi o vídeo. Deixem o like e se inscrevam.